Apenas 3,7% das pessoas que se matriculam numa academia continuam lá depois de passados 12 meses. E o problema nunca foi falta de força de vontade dessas pessoas. É que disciplina de verdade não se cria com metas, e sim com sistemas. E nos próximos minutos você vai sair daqui com 3 coisas. Primeiro, você vai entender por que toda meta que você cria gera uma falsa sensação de progresso. Segundo, vai entender por que depender de motivação sempre falha, até porque motivação vai e volta toda hora. E terceiro, vai aprender a montar um sistema que funciona até nos seus dias mais difíceis, com um mecanismo que quase ninguém está falando sobre. Oi, eu sou o Rodrigo Reichmann e neste vídeo eu vou te mostrar por que gente disciplinada de verdade abandonou essa ideia de criar metas e começou a adotar a ideia de criar sistemas. E se você já cansou de todo começo de ano criar uma meta e abandonar ela pelo meio do caminho, já curte esse vídeo e compartilha, porque o que vem a seguir tem o poder de mudar completamente essa história. A maioria das pessoas que chegou nesse vídeo já pensou na versão de o que me falta é força de vontade, ou então eu não tenho motivação suficiente. Então todo começo de ano você escreve uma meta bonitinha, você até consegue seguir ela ali por uns 2, 3 dias, só que depois você abandona isso no meio do caminho e leva isso como se fosse um problema de caráter seu, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa preguiçosa, que você não tem disciplina. Só que essa crença de quem tem força de vontade, ou que separa quem consegue de quem não consegue fazer algo, é justamente o que deixa a maioria das pessoas travadas em suas metas ano após ano. O que a neurociência explica é que força de vontade, da forma que a gente conhece, é basicamente uma motivação. Quando existe um motivo bem claro por trás de alguma coisa, a força de vontade aparece meio que sozinha. O problema é que a força de vontade é como se fosse o tempo. Tem dia que o tempo tá bom, tem dia que o tempo tá ruim. Então a força de vontade tem dia que está alta e tem dia que está baixa. E viver com base na força de vontade apenas não se sustenta ao longo de um ano inteiro. Inclusive, existem evidências fortes disso fora do ambiente de hábitos. Uma pesquisa da Serasa descobriu que apenas 4 em cada 10 brasileiros conseguiam manter o plano financeiro que haviam montado no começo do ano após passados 6 meses. Isso considerando os que chegaram a fazer. E lá fora também não é diferente. Uma pesquisa realizada pela Strava, analisando mais de 800 milhões de atividades registradas no aplicativo, mostrou que a maioria das metas de ano novo não se sustentava nem sequer a segunda sexta-feira do ano. E somente 8% das metas de ano novo permaneciam após passados um único mês. Ou seja, em fevereiro, 92% das pessoas já haviam abandonado suas metas de ano novo. E o que acontece é que a pessoa tenta se ajustar, ela faz tudo bonitinho, faz um vision board, um quadro dos sonhos, se visualiza conseguindo alcançar aquela meta que ela tanto desejava, só que isso causa uma falsa sensação de progresso, porque não é progresso de verdade. É só sua cabeça comemorando cedo demais uma conquista que você ainda nem conseguiu atingir. Outra coisa que muita gente tenta é contar para todo mundo, tornar a meta pública para se sentir mais cobrado. Às vezes funciona mesmo, mas uma pesquisa publicada numa revista de psicologia mostrou que na maioria das vezes o que acontece é um efeito contrário. Quando o objetivo está ligado a quem a pessoa quer se tornar e ela já está comprometido com aquilo, tornar isso público, na verdade, é um sinal que você envia para o seu cérebro de que a parte mais difícil já foi realizada. E a vontade de agir cai justamente neste momento. E a terceira coisa que quase todo mundo tenta é copiar a rotina de alguém disciplinado. Então é muito comum você ver a pessoa passando a acordar às 5 horas da manhã, entrando banheira de gelo, tentando fazer uma dieta de jejum intermitente, ou seja lá, qualquer outro tipo de dieta. Até porque é o que todo canal de desenvolvimento pessoal recomenda. O problema é que tentar copiar um hábito sem entender o porquê dele, principalmente se faz sentido para sua realidade, deixa esse hábito muito na superficialidade. Existe um livro que quase todo mundo que curte esse assunto conhece, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. E ela tem uma frase que já se tornou clichê de tão repetida. Você não sobe o nível das suas metas, você cai o nível dos seus sistemas. É uma frase ótima e ela está certa, só que ela para bem onde o assunto deveria começar. Sistema em vez de meta resolve metade do problema. E outra metade é o que eu vou te mostrar agora em apenas 5 passos. Passo 1, comece ridiculamente pequeno. O primeiro erro de quem tenta montar um sistema é fazer ele grandioso demais logo de cara. Se sua meta era treinar 1 hora por dia, o seu sistema deve começar talvez com 20 minutos por dia, talvez 15, talvez 10 minutos por dia. Parece bobo, mas não é o tamanho da ação que importa. É você fazer ela pequena o suficiente para que ela se torne automática
antes de você crescer. Se você quer ler livros e você já está muito tempo sem ler, ou então você nunca leu livros, você não tem que começar tentando ler 1 hora todo dia, ou então um capítulo inteiro todo dia. Você tem que começar tentando ler 5 páginas, 10 páginas no máximo, e quando você for pegando o ritmo, aí sim você começa a ler mais páginas ou mais capítulos, ou aumenta o tempo de leitura diário. Se você quer juntar dinheiro, você segue o mesmo princípio. Você não espera cair seu 13º junto com férias para tirar uma bolada e investir tudo junto. Você tem que fazer é separar uma quantia pequena todos os meses para tornar esse hábito automático. Porque aí sim, quando chegar a bolada, já vai estar tão automático que aí você vai separar aquele dinheiro e você nem vai sentir falta dele. Na verdade, vai ser até mais prazeroso que em determinado mês você tenha conseguido colocar mais dinheiro do seu salário lá nos seus investimentos. E se você reparar, todas essas ações no longo prazo são muito grandiosas. Pegando do livro como exemplo, se você está muito tempo sem ler e você começa a ler 10 páginas por dia, ao longo de um ano, sei lá, você vai ter lido 8 livros, 10 livros. Para uma pessoa que está muito tempo sem ler, isso é muita coisa. Para uma pessoa que nunca investiu, se ela começa investindo ali R$50 todo mês, R$100 por mês que seja, quando chega no final do ano, ela também vai ter uma quantia muito maior do que ela nunca viu guardado em sua conta antes. O motivo para isso funcionar tem a ver com como a cabeça reage a uma tarefa. Quando uma ação é grande demais, o seu cérebro trata essa coisa quase como se fosse uma ameaça, e é por isso que um treino de 1 hora você fica adiando durante 20 minutos, porque você não está acostumado a treinar durante 1 hora seguida. Então seu cérebro enxerga o treino, você ir à academia, você praticar um exercício físico como se fosse uma ameaça real. Já quando a ação é pequena, quando você se propõe apenas a fazer uma caminhada de 15 minutos, seu cérebro encontra muito menos resistência para executar essa tarefa. E é por isso que você consegue executar ela todos os dias sem exigir energia mental extra para convencer a si mesmo de que você precisa caminhar aqueles 15 minutos todos os dias. A meta de conseguir treinar por 1 hora, ela continua existindo lá no horizonte, mas o que você tem hoje é um sistema que ele começa pequeno, ele vai começar aqui embaixo assim, ó, 10 minutos, aí vai crescendo para 15, 20, 30, 40, 50, até você conseguir realmente chegar em 1 hora de treino. Porque o que você vai olhar todo dia é o sistema acontecendo, e se você está conseguindo fazer o que é pequeno hoje, é inevitável que você vai conseguir fazer o que é grande no futuro. Passo 2, rearranje o seu ambiente antes de forçar a força de vontade. Esse é um passo que muitas pessoas pulam, porque parece um atalho, mas não é. O ambiente ao seu redor pesa mais na sua disciplina do que os discursos motivacionais que você costuma ouvir, e isso inclui pelo menos 3 ambientes. O ambiente físico, como por exemplo, você deixar sua roupa de treino já separada, você não comprar besteira no mercado para não ter que resistir a isso, e você deixar o seu celular longe de você na hora que você quer trabalhar. Na verdade, não na hora que você quer, né? Na hora que você precisa trabalhar. Repara que nenhuma dessas ações elas dependem de algo naquele momento. É sempre algo que você antecipou. Se você já separou sua roupa da academia antes, na hora de ir para academia, é uma decisão a menos. Se você não comprou besteira no mercado, na hora de você decidir o que comer, é uma decisão a menos, porque você não vai ter besteira para comer em casa. Se você vai lá trabalhar e você deixou seu celular longe de você, é também uma decisão a menos. Você vai ficar menos tentado a mexer no celular, ver notificações ou então perder tempo em redes sociais enquanto você deveria estar executando outra coisa. Todas essas coisas elas foram resolvidas antes, quando a sua motivação ainda estava alta. E tem também o ambiente social, porque o grupo de amigos que você está inserido pode tanto te empurrar para cima quanto para baixo, e aqui eu nem preciso falar muito sobre isso. Se você está inserido num grupo de amigos que é muito comum falar sobre corrida, falar sobre treino, sobre dieta, sobre negócio, sobre finanças, você vai ser uma das pessoas que vai estar falando sobre essas coisas no seu dia a dia. Por outro lado, se você está inserido num grupo de amigos que todo final de semana sai para beber, volta às 5 horas da manhã para casa, acha bonito ficar se drogando e várias outras coisas, você também vai ser uma dessas pessoas. Afinal de contas, Aristóteles já dizia isso lá no passado, de que o ser humano é um animal que precisa estar em convívio social, logo o ser humano é um animal social. E você faz essas coisas sem nem sequer pensar. Então uma forma de você moldar esse seu ambiente social é você combinar o seu sistema, criar o seu sistema junto ao de uma outra pessoa. Nem precisa ser nos mesmos horários, só de vocês combinarem uma mesma tarefa ali e vocês se motivarem a seguir essa tarefa já ajuda bastante. Algo bem comum que a gente vê, que é algo bem prático mesmo, são as pessoas marcando os campeonatos no Gym Rats. É um grupo de pessoas que está focado com a academia e está todo mundo ali se motivando para ver quem que vai conseguir chegar em primeiro lugar
no final do período, no final da competição. E tem também um ambiente intelectual, porque o que você consome no seu dia a dia também influencia muito. Podcasts, livros, jornal, rede social, Reels, TikTok, tudo que você consome também influencia diretamente nos seus sistemas. Trocar 30 minutos de rede social por um podcast de algo que você está tentando se desenvolver, como por exemplo negócios ou então aprender um novo idioma, não parece grande coisa, mas ao longo de um mês muda bastante as ideias que estão passando na sua cabeça. E rearranjar seu ambiente, seja o físico, seja o social, seja o intelectual, não é uma trapaça. Eu considero inclusive ser a ferramenta mais inteligente que existe, porque ela supera até mesmo os seus dias mais difíceis, os seus dias mais complicados. O seu ambiente vai estar ali te empurrando para que você consiga manter a constância. Antes da gente continuar, comenta aqui embaixo qual dessas 3 frentes, social, intelectual ou física, você mais sabota hoje, porque só de escrever aqui você já vai ter uma noção de qual você precisa rearranjar primeiro. Vamos ao passo 3, rastreie o sistema, não o resultado. Se você está acostumado a acompanhar o resultado, ou seja, quantos quilos você perdeu, quantas páginas de um livro você leu, quanto você conseguiu economizar, quanto você conseguiu juntar de dinheiro, para com esse hábito agora. O que você precisa realmente rastrear é se você cumpriu com aquela tarefa no dia. Você foi para academia? Comemora. Você leu o livro? Comemora. Você conseguiu juntar dinheiro naquele mês? Comemora. São esses tipos de coisas que você realmente deve estar ligado. Não se aquela coisa trouxe um resultado efetivo logo de cara ou não. Uma forma bem simples de você fazer isso é você pegar um calendário grande, ou então um habit tracker, né, que é o rastreador de hábitos, e marcar um X em cada dia que você conseguiu seguir o seu sistema. Inclusive porque isso tem um apelo visual muito grande. Depois que você começa a marcar o primeiro dia, você marca o segundo, marca o terceiro, aí você termina uma semana inteira, tem ali vários xizinhos ali. A sua única missão agora é fazer com que esse sistema não quebre no meio do caminho. Não importa se a sua conquista daquela semana, então daquele período que você estipulou, foi grande ou pequeno. O que importa é se você conseguiu seguir com o sistema nesse período. A neurociência explica que isso funciona muito melhor do que você realmente avaliar resultados, porque a recompensa que você tem de marcar o X, ela é muito mais prazerosa do que uma recompensa que só vai chegar daqui a meses. Por exemplo, na academia, você só vai começar a ver resultados de verdade, talvez lá para o seu 3º mês. Então não tem como você ficar realmente comemorando conquistas que só vão acontecer daqui a 3 meses. Mas a conquista de você ter realizado o sistema naquele dia é algo imediato. E isso faz com que você continue buscando seguir o sistema todos os dias e não quebrar o hábito. O resultado vem apenas como uma consequência de você ter conseguido manter esse sistema, de você ter conseguido ir todos os dias, de você ter marcado os X todos os dias e não quebrado esse sistema no meio do caminho. Mas se você ficar só de olho no resultado, só na quantidade de quilos que você tem que perder, o que você tem que ganhar, a quantidade de páginas que você tem que ler, a quantidade de dinheiro que você tem que guardar, é o que faz com que a maioria das pessoas desista do processo no meio do caminho. E isso nos leva ao nosso 4º passo, que um dia ruim não quebra o sistema. Aqui entra uma coisa que quase ninguém fala sobre, que é muito provavelmente vai ter sim um dia que você vai falhar no seu sistema. Vai ter um dia que vai ter acontecido uma emergência, que você vai precisar ajudar alguém, vai ter um dia que você teve um dia estressante no seu trabalho e não vai estar com saco para fazer dieta, não vai estar com saco para ir à academia no final do dia, e tá tudo bem. Acontece comigo, acontece com atletas de elite e muito provavelmente vai acontecer com você. O problema não é esse dia que você falhou, é o que acontece dentro de sua cabeça nesse dia. Pensa na seguinte cena: você quis criar o hábito de todos os dias você fazer 15 minutos de esteira na sua casa. Só que aí chega um dia que o seu trabalho foi estressante, você brigou com seu namorado, com sua namorada, e você chegou em casa e a resistência do chuveiro ainda estava queimada. E então, por conta disso, você decide não fazer a esteira naquele dia. Até aqui não tem problema nenhum. O problema está no dia seguinte, quando você decide que por já não ter ido no dia anterior, no dia de hoje também não vale a pena com que você faça a esteira. Então é melhor começar logo na segunda-feira, ou então deixar logo para o mês que vem, já que eu já quebrei o sistema, né? É esse pensamento de tudo ou nada que faz com que um dia furado se torne uma semana furada, ou até pior, que você abandone o sistema por completo. Só que você falhar um dia não apaga os dias que você conseguiu executar aquele hábito, e muito menos te coloca de volta na estaca zero. O sistema vai continuar exatamente de onde parou, sem drama, sem precisar reconstruir nada. Recaída faz parte do processo, principalmente quando o seu ambiente ele não está
100% modulado ainda para manter aquele hábito, quando ele ainda não virou automático na sua vida. Tratar isso como um fracasso é o que faz muitas pessoas desistirem de um sistema que, na real, estava funcionando. Essa conversa sobre o que acontece quando você trava no meio do caminho é exatamente o assunto do vídeo que eu fiz sobre procrastinação, onde eu mostro exatamente o que você tem que fazer quando a vontade de fazer algo desaparece. E tá aqui nos cards do vídeo. Passo 5. O sistema só vai funcionar se tiver um motivo seu por trás. E aqui está algo que eu discordo de muitas pessoas que falam sobre a criação de sistemas aqui neste nicho. Trocar uma meta por um sistema resolve o como, que é como você deve executar. Mas ele não fala o porquê você deve executar um sistema. Um sistema montado só porque é o que toda pessoa disciplinada faz, acordar cedo, tomar banho gelado, ler 30 minutos de livro, ir para academia e diversas outras coisas, é só uma rotina que foi imposta a você, mas que não necessariamente tem um motivo para existir na sua vida. É só uma disciplina que você copiou de alguém. E essa disciplina, se foi apenas copiada de alguém, seu motivo real, algo que vale a pena você fazer isso na sua vida, é uma coisa que muito provavelmente não vai durar nem um mês. E olha que eu ainda tô sendo honesto aqui, porque eu acho que nem na primeira semana, provavelmente. Pense em duas pessoas que decidiram acordar às 4 horas da manhã e então montaram exatamente o mesmo sistema. O mesmo horário, o mesmo checklist, a mesma roupa separada na noite anterior. A primeira acorda cedo porque viu num vídeo sobre disciplina que pessoas bem-sucedidas acordavam às 4 horas da manhã e ela quer se tornar essa pessoa bem-sucedida. A segunda acorda cedo porque é o único horário em que a casa dela está em silêncio, que a família ainda está dormindo e ela precisa desse horário mais silencioso para estudar para um concurso público, porque passando nesse concurso público, ela vai conseguir melhorar a vida financeira dela e da família. Agora pensa no primeiro dia difícil em que o despertador vai tocar às 4 horas da manhã e tá chovendo, aquele corpo pesado, você não quer levantar da cama. Muito possivelmente, a primeira pessoa do nosso exemplo vai desligar o despertador e vai voltar a dormir, porque a motivação dela era uma motivação emprestada. Já a segunda pessoa, que tem um motivo que é realmente dela, que realmente faz com que ela acorde 4 horas da manhã, esteja chovendo, esteja fazendo sol, esteja fazendo qualquer coisa, ela vai levantar às 4 horas da manhã e vai estudar para o concurso público. Novamente, porque o motivo é dela e não o motivo emprestado de algum vídeo, de alguma coisa que ela viu na internet. E o motivo ele não precisa ser grandioso nem inspirador, ele só precisa ser seu de verdade. Tem um motivo real pelo qual você está querendo adotar um sistema para executar determinado tipo de hábito. Não adianta de nada você acordar 4 horas da manhã se você não tem um motivo real pelo qual fazer isso. Porque motivação nasce do motivo e a ação é consequência da motivação e não o contrário. Eu, por exemplo, poderia acordar se eu quisesse 4 horas da manhã, só que eu não tenho um motivo plausível do porquê eu fazer isso, então eu continuo acordando 7 horas da manhã, que é o horário que faz mais sentido para minha rotina. Antes de copiar o sistema de outra pessoa, pensa em por que você quer mesmo aquele resultado, com suas próprias palavras. E aí você vai ver se é algo que é emprestado ou se você realmente tem uma motivação por detrás de copiar. Porque não tem problema nenhum você copiar o sistema de outra pessoa. A questão é um motivo real seu ou é algo que você está fazendo simplesmente porque é modinha? E se for um sistema que está sendo sustentado por um motivo seu, ele vai superar até mesmo os dias mais difíceis. Então comece ridiculamente pequeno para transformar a ação em algo automático antes de crescer. Rearranje o ambiente ao seu redor nas frentes física, social e intelectual antes de você forçar sua força de vontade. Rastreie se você cumpriu o sistema e não o resultado pelo qual você espera que o sistema te entregue. Entenda que um dia furado ele não vai quebrar o seu sistema, ele não vai tirar todo o resultado que você conquistou até agora. E o mais importante, encontre um motivo pelo qual você realmente deve fazer esse sistema. E esse motivo tem que ser um motivo que seja seu e não um motivo emprestado. Porque sem ele você está apenas copiando a disciplina de outra pessoa. Provavelmente você já percebeu que o problema não é a sua força de vontade, foi a estrutura que faltava por detrás dela. E é exatamente isso que a rotina antifalha existe para te dar. Uma estrutura pronta para você seguir no seu dia a dia, que não depende de motivação e que você não precisa se punir quando falha em algum determinado dia. E para você ter acesso, basta que você clique no link que está aqui na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários qual destes 5 passos você vai executar primeiro. E agora eu te vejo no próximo vídeo.